Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre pré e pós-operatório de perineoplastia. Então, vou começar falando o que é a perineoplastia. Então, existe uma diferença entre períneo e perineoplastia. E eu vou compartilhar uma imagem para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, períneo é essa musculatura que faz parte aí da entrada da vagina, então da vagina e do ânus. Então, todos esses músculos que vocês estão vendo aqui fazem parte do períneo, que é o que a gente chama de assoalho pélvico, que é o que dá sustentação para todos os órgãos que ficam aqui na barriga. Então, dá sustentação para a bexiga, para o útero, para o intestino. Quando a gente faz uma perineoplastia, a gente faz uma cirurgia do períneo. E, em especial, o que a gente faz na cirurgia da perineoplastia é esses músculos que estão em verde, que é o bulbo cavernoso, e o transverso superficial do períneo. Então, a gente une esses dois músculos na perineoplastia, tá? Então, para ficar mais fácil aí de entender a diferença entre períneo e perineoplastia. E eu tenho uma live só sobre perineoplastia, onde eu mostro como é feita essa cirurgia. Aqui hoje eu vou focar mais em pré e pós-operatório dessa cirurgia. Então, eu dividi em alguns pontos e eu vou trazer eles aqui. Então, primeiro, quando é indicada a cirurgia? A cirurgia ela está indicada em casos que tem a ruptura do corpo perineal. O que é isso? O corpo perineal é nessa imagem aqui fica fácil de entender. A medida do final da vagina até o ânus, tá? Quando acontece uma ruptura dessa medida, que nem aparece aqui na foto, isso acaba causando, então, a abertura dessa musculatura e aí tá indicada fazer uma cirurgia corretiva, tá? E quando que acontece essa ruptura? Acontece no parto normal. Então, quando o bebê vai sair ali pela entrada da vagina, pode acontecer, então, de romper essa musculatura para possibilitar a passagem do bebê. Então, o que os estudos mostram é que de cada 10 mulheres que têm um parto, uma delas vai precisar de uma cirurgia de correção, seja de prolapso genital ou do períneo. Então, é o parto normal, a saída do bebê, que promove essa ruptura e aí é que vai necessitar da cirurgia. Só o fato de ter a ruptura não é por si só uma indicação de cirurgia. A gente avalia quais são os sintomas da paciente. Então, se a paciente não tem sintoma nenhum, ela não precisa operar. A gente indica fazer a cirurgia quando ela sente, por exemplo, a vagina como se estivesse mais larga, mais frouxa. Então, às vezes a paciente tem queixa disso na relação sexual. Ou quando a gente vai fazer uma outra cirurgia corretiva de prolapso genital. Então, por exemplo, o paciente está com... O que é o prolapso? É uma queda dos órgãos pélvicos. E por que é comum ele fazer essa cirurgia associada ao períneo? Porque o mesmo fator de risco que existe para a ruptura do corpo perineal, existe para o prolapso. Então, é mais comum ter prolapso quem já teve parto normal. Então, 2 partos normais prévios aumentam em 8 vezes a chance de ter algum prolapso genital. Então, por isso que é mais comum acontecer prolapso em quem já teve parto. E aí, quando a gente faz a cirurgia do prolapso, a gente já faz junto a cirurgia da perineoplastia para corrigir essa musculatura que tá rota. Mesma coisa no caso de incontinência urinária. Então, quando a gente faz a cirurgia de incontinência urinária de esforço, junto a gente faz a cirurgia da perineoplastia. Em todos os casos? Não é em todos os casos, mas nos casos que tiver a ruptura, a gente faz as cirurgias associadas. Deixa eu ver que passou uma pergunta aqui.
Boa noite, doutora. É possível uma esterectomia ter uma perda dessa musculatura ou algo que a danifique? Não. Então, na cirurgia da esterectomia, que é da retirada do útero, a gente não mexe nessa musculatura do períneo, porque o períneo ele é aqui mais para fora e o útero vai ser lá dentro da vagina, tá? Então, ponto 3, que é a diferença entre períneo e perineoplastia, eu falei. Ponto número 4. Precisa ficar internado para fazer essa cirurgia? Então, em geral, a paciente vem, opera e vai embora no mesmo dia. Não é uma cirurgia que precisa ter pernoite no hospital quando ela é feita isolada. Então, quando a paciente vem só para fazer uma perineoplastia, em geral ela vem em regime de hospital dia, vem, opera e vai embora. Se ela tiver outras cirurgias associadas, aí pode ser que precise por conta das outras cirurgias, como por exemplo, numa esterectomia, que é a retirada do útero por prolapso, e junto vai fazer o períneo, aí vai ficar internado por conta que a esterectomia é uma cirurgia que necessita de internação. Mesma coisa numa cirurgia de correção de incontinência urinária, tá? Mas pelo períneo, por si só, poderia operar e ir embora no mesmo dia. Qual que é o tipo de anestesia realizado? Em geral, é feita a raquianestesia, que é aquela anestesia nas costas, que é a mesma que faz para cesárea, porque ela é uma anestesia que dá uma melhor analgesia de pós-operatório. Então, o paciente vai sentir menos dor no pós-operatório. Geralmente, essa anestesia que é feita, e após a cirurgia, a paciente vai ficar 6 horas em observação no hospital, a partir de 6 horas da cirurgia, ela vai poder ter alta. Como é o pós-operatório da perineoplastia? E aí aqui tem alguns pontos importantes. Então, quanto tempo demora para absorver os pontos? Os pontos, em geral, depende do tipo de fio que é utilizado, tá? Mas em geral é em torno de 45 dias os pontos já estão absorvidos. Nessa cirurgia a gente não precisa fazer a retirada dos pontos, a gente usa fio cirúrgico que o próprio corpo absorve. Então, e esse é mais ou menos o tempo aí desses pontos serem absorvidos e acontecer o processo da cicatrização da cirurgia. Quais que são os cuidados pós-operatórios que precisa ter? Então, eu vou começar falando de quanto tempo para liberar para relação sexual. Então, precisa esperar pelo menos 45 dias para liberar para relação sexual. E quando for ter relação sexual, precisa usar lubrificante, tá? No começo é normal o paciente sentir um pouco de medo, de receio. Muitas vezes a gente indica o uso de dilatadores vaginais, que são, isso se compra na internet. E o que recomenda? Que a própria paciente vá fazendo uso de dilatador, não que precise dilatar o canal vaginal, não é esse o objetivo do dilatador. É para a paciente se sentir confortável, para quando ela for ter relação, ela saber os seus limites, saber que aquilo não vai doer. Porque é muito comum a paciente fez a cirurgia e fica com medo de sentir dor, às vezes contrai essa musculatura e pode ter dificuldade para ter relação nas primeiras vezes, tá? Então, isso é normal, é importante também que o parceiro seja cuidadoso, entenda esse processo, e aí, conforme ela vai ganhando confiança, a vida vai voltando ao normal. Em geral, as pacientes relatam uma melhora da atividade sexual pós-cirurgia, porque um dos motivos que leva à realização da cirurgia é justamente o desconforto de sentir a vagina mais frouxa, mais larga, e isso acaba motivando. Então, quando melhora esse aspecto, tende a melhorar a relação também. A gente tem o cuidado de evitar fechar demais a vagina para permitir que a paciente tenha uma relação confortável. Então, em geral, a referência que se usa precisa entrar 2 dedos. Então, quando a gente está lá fazendo as medidas de quanto a gente vai fazer na cirurgia, a gente tem que entrar 2 dedos do cirurgião para não fechar demais e dificultar após a relação sexual. Precisa ficar internado, falei, quanto tempo para ter relação. Corrimento pós-operatório. É comum
haver corrimento no pós-operatório por conta da cicatrização dos fios cirúrgicos. Enquanto tem fio, vai haver secreção na vagina. E qual que é o cuidado que a paciente tem que ter? Lavar com frequência o períneo. Então, vai lavar aí 4 a 5 vezes por dia com água e sabonete neutro, a parte externa da genitália, não precisa lavar dentro da vagina. E se começar a acontecer corrimento com cheiro ruim, provavelmente é porque a higienização não está sendo suficiente, precisa aumentar a frequência aí que faz a limpeza, tá? No começo é normal também ter um pouquinho de sangramento, até por conta do próprio processo da cirurgia, e após aí uns 7, 10 dias, geralmente para esse sangramento e continua apenas com o corrimento, conforme passa o prazo dos 45 dias que os pontos são absorvidos, essa secreção melhora, tá? Combinação contra as cirurgias, falei. Uso de sonda no pós-operatório. Então, durante a cirurgia, a gente passa uma sonda na bexiga para esvaziar a bexiga, até por conta da raquianestesia, vai demorar um pouquinho para o paciente aí voltar a mexer as pernas. No começo pode fazer, para evitar que faça retenção urinária, não consiga urinar, a gente deixa com a sonda e a paciente vai embora para casa sem a sonda. Então, retira a sonda, urina espontânea e depois disso já vai embora. Então, a sonda a gente usa apenas durante o período que fica internada, tá? Tô falando aqui pacientes que está fazendo exclusivamente perineoplastia. Se tem outra cirurgia associada, aí pode depender, pode precisar usar sonda por conta dessa outra cirurgia, mas quanto à perineoplastia, em geral é isso e tira antes da alta para ir embora. Qual que é o tempo para retornar ao trabalho? Então, em geral, 15 dias são suficientes. Claro que depende do tipo de trabalho que a pessoa tem. Então, por exemplo, se a pessoa faz esforço físico no seu trabalho, pode demorar mais tempo, às vezes até 6 semanas. Agora, se é uma atividade que a pessoa não faz esforço, não carrega peso, 15 dias são suficientes de afastamento do trabalho. Cuidados que tem que ter. Então, além da questão da relação sexual, evitar carregar peso e fazer atividade física, tá? Carregar peso é mais do que 5 quilos não pode, principalmente nos primeiros 3 meses. A atividade física são 30 dias sem ter atividade física. Após os 30 dias, pode voltar aos pouquinhos. Então, por exemplo, com coisas mais leves, como uma caminhada ou alguma atividade que não tenha tanto impacto, tanto esforço, tá? Quais que são as chances de sucesso da cirurgia? Então, isso é que eu trouxe dados de estudos. Então, o que os estudos mostram? A chance de sucesso supera os 90% da cirurgia. Quais que são os sintomas que as pacientes notam que melhora? Então, o paciente vai notar principalmente a questão anatômica, né? Então, mostrando que nem aqui na foto, aqui o antes e o depois. Então, mostra ali um estreitamento da entrada da vagina. Essa é uma cirurgia que vai mexer em musculatura, então não é só fechar a pele ou fechar a mucosa vaginal que não vai adiantar nada. Tem que realmente reconstruir essa musculatura para ter um resultado satisfatório da cirurgia. Por isso a importância de escolher um médico habilitado a fazer esse tipo de procedimento. Em geral, o médico mais habilitado em assoalho pélvico, que é trabalhar com essa musculatura, é o médico uroginecologista, que é uma especialidade dentro da ginecologia que trabalha só com assoalho pélvico, tá? E isso é muito importante para definir como que vai ser o resultado da cirurgia. Se pega um médico que sabe fazer, que tem habilidade, que conhece bem o assoalho pélvico, em geral o resultado é excelente. Agora, se opera com um cirurgião que não tem tanto conhecimento de assoalho pélvico, que não tem essa noção que não é só juntar a pele e a mucosa, que tem uma musculatura para ser reconstruída, o resultado não é bom, tá?
E daí é que vem aquelas complicações, como eventualmente a gente recebe no consultório, paciente que precisa refazer a perineoplastia, ou que fechou demais, ou que está com dor na relação, assim por diante. Quais que são os riscos do procedimento? Então, o risco de sangramento é muito baixo, é inferior a 1%, tá? Até porque é uma cirurgia que ela é considerada de pequeno porte cirúrgico, então acaba que os riscos também são menores. Existe risco de sangramento, mas é baixo. Existe risco de infecção, mas também é baixo. Existe risco de lesão do reto, então lesão do intestino na cirurgia da perineoplastia, porém também é raro, é baixo esse risco. Esse risco existe por conta realmente da proximidade, né? Então ali tem uma proximidade com o ânus. Em geral a gente junta mais a musculatura mesmo e não chega a mexer ali no canal anal e nem no intestino. Agora, para pacientes que têm prolapso genital associado, ou seja, uma queda do intestino, é que esse risco acaba sendo maior, porque lá para dentro é mais próximo o ânus com a vagina do que nessa parte externa. Outra coisa que é importante de falar, que na perineoplastia a gente vai fechar ali, como aparece aqui nessa foto, mais a parte da entrada da vagina. A gente não mexe lá dentro no canal vaginal, então cirurgia para estreitar o canal vaginal, que é a parte lá de dentro, não existe. O que existe é a perineoplastia, que mexe nessa musculatura aqui da entrada, então que nem mostra aqui nessa foto, essa musculatura que tá rota que vai aproximar, tá? Qual que é a importância disso? Que quando tem uma paciente que ela tem, que a queixa dela é mais do canal vaginal, a gente acaba fazendo outros tipos de procedimento, como, por exemplo, reabilitação do assoalho pélvico, então fortalecer a musculatura com exercícios, com fisioterapia. Em alguns casos a gente usa ultrassom microfocado, que é o HIFU, em outros casos a gente usa laser, quando a queixa de canal vaginal, para tentar estreitar o canal. A perineoplastia é uma cirurgia que a gente faz nessa parte da entrada da vagina. Esse é o objetivo dela e para isso ela funciona muito bem e acaba que a paciente vai sentir melhora na relação sexual, porque vai mexer justamente aí nessa musculatura que tá rota, tá? Dor e desconforto pós-relação depende muito do manejo, tá? Se a paciente não respeitar o prazo aí dos 45 dias para ter relação, pode inclusive abrir os pontos, né? Por isso é importante fazer esse repouso e seguir essa orientação. Após isso, como nas primeiras relações, principalmente é importante o uso do lubrificante, tanto o paciente quanto o parceiro. E para os pacientes que têm mais dificuldade, a gente indica então esses dilatadores vaginais para a paciente começar a se acostumar com o tamanho e tudo mais e saber qual que é o seu limite. Quando a gente usa os dilatadores, o que a gente recomenda? Ela vai começar com o menor tamanho e vai usar esse tamanho 5 minutos 2 vezes por dia. Quando está confortável com esse tamanho, vai passar para um tamanho maior e assim sucessivamente, progressivamente, tá? Às vezes não precisa nem chegar no último tamanho, no penúltimo, já é suficiente. Quando a paciente está confortável com isso, aí sim ela vai ter relação. Que nem eu falei, não são todas as pacientes que precisam disso, mas as que têm mais dor ou mais desconforto, a gente acaba usando essa técnica. Não é normal ficar sentindo dor meses após a perineoplastia. Então, se a paciente está há 6 meses que fez a cirurgia e está sentindo dor na relação, alguma coisa está errado. Precisa voltar no médico que fez a cirurgia e entender o que está acontecendo. Débora, essa live vai ficar salva, eu não vou voltar para não ficar repetitivo, mas eu expliquei melhor para quais situações que tem que usar o dilatador lá, tá? Não é sempre, e muito eventualmente, na verdade, é uma raridade, na grande maioria das vezes não tem necessidade. Quanto à relação, falei, é importante usar o lubrificante. Bom, era isso que eu queria falar sobre
Então, o pré e pós-operatório de perineoplastia. Deixa eu ver se faltou alguma dúvida aqui. Acho que eu respondi todas. Deixa eu ver aqui no balãozinho. Respondi todas as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, pode colocar abaixo que eu vou ter o prazer de responder. Obrigada!